Na aula anterior, a gente começou a falar sobre a lavoura canavieira, né? Então, toda a importância e tal, né, da lavoura no Brasil, que foi muito importante, né? Não é à toa que era chamada de ouro branco, né? Então, a gente iniciou a falar sobre as suas características, beleza? Então, a gente vai continuar a falar sobre isso. Deixa eu abrir aqui um slide. Então vamos olhar na tabelinha, esse 1,44. Bom, então a gente tinha começado a falar um pouco, né, sobre essa dinâmica, como é que se organizava, falamos de mercantilismo, né, falamos do sistema de plantation, enfim, né, tudo isso que se estabeleceu no Brasil durante esse período, tá bom? Então, mais especificamente, hoje a gente vai começar, a gente começou um pouquinho a falar sobre a lavoura canavieira, né? E a gente vai continuar a discutir sobre ela hoje, tá bom? Então, ó, a gente tinha começado a falar na semana anterior, né, e falamos até a exploração do açúcar. Então, como eu falei, era um produto extremamente valioso. E também, como eu disse para vocês, havia uma vinculação, certo, da Holanda com o Brasil, com o açúcar brasileiro, que quem refinava e revendia na Europa o açúcar brasileiro eram os holandeses. Só que aí vem a União Ibérica, que a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente depois, né? Mas é o período em que Portugal e Espanha ficam sob domínio do rei Felipe da Espanha. E como a Espanha tinha uma rivalidade com Portugal, ou a Espanha tinha rivalidade com a Holanda, já que a Holanda tinha sido uma ex-colônia sua que conseguiu a independência, então eles tinham uma rivalidade. Quando a Espanha anexa Portugal e, consequentemente, o Brasil, a Espanha chega e faz, galera, valeu, falou, vocês agora não podem mais comercializar o açúcar brasileiro. Quem vai fazer isso somos nós, os espanhóis. Então, como resultado disso, né, os holandeses se organizam e promovem as invasões do litoral brasileiro. Então, vejam, os holandeses, eles foram aliados do Brasil, né, durante o período em que esteve vinculado a Portugal, mas nesse momento em que tem essa ligação com a Espanha, então há essa separação, né? Há esse rompimento por parte da, da Espanha e da Holanda, certo? Então é isso que vai acontecer. Então eles não invadem do nada, tem todo um contexto aí, como a gente pode perceber. Então
Os holandeses, eles tentam invadir inicialmente a Bahia, mas são frustrados na sua tentativa. Voltam para a Holanda, se reorganizam e aí invadem a região onde hoje fica Olinda, né? Pernambuco ali. Que, de fato, era a maior região produtora de cana-de-açúcar do Brasil. Então, muitos produtores, né, de açúcar, por conta da invasão dos holandeses, fugiram para outros lugares e tal. Mas os que ficaram, os holandeses disseram, oh, não, a gente não tem nada aqui contra vocês. Se vocês quiserem continuar plantando aqui, nos fornecendo, para a gente tá de boa. Então, muitos continuam aqui na América, né? Continuam aqui no Brasil, continuam aqui na região de Pernambuco e não fogem para outras localidades, porque os holandeses eles se comprometem a não perseguir esses produtores. Mas os que abandonaram os seus engenhos, eles foram reordenados e foram dados para outras pessoas, né? Porque os holandeses queriam a produção de açúcar. Isso ocorre por volta de 1620, tá? 1620, 1630. E eles permanecem dominando ali essa região aqui do Nordeste até 1650. Então, são mais ou menos 30 anos de domínio dos holandeses aqui no Nordeste brasileiro. E, tipo, eles não ficam restritos apenas a Pernambuco. Eles chegam até aqui, a Paraíba, e próximo também ao Rio Grande do Norte. Né? Então, chega até o Rio Grande do Norte. Tanto que uma curiosidade é que a capital aqui da Paraíba, que antes era chamada de Filipe Nossa Senhora das Neves, na época da União Ibérica, ela passou a ser chamada agora de Frederica, em homenagem ao rei da Espanha, ou da Holanda. Né? Então eles rompem, né? E o nome da Paraíba aí, da capital, da cidade, vira Frederica. Então, assim, a invasão holandesa, ela foi, até certo modo, boa aqui para o Nordeste. Por quê? Os holandeses eles promoveram uma série de investimentos aqui na região. Tanto que quem conhece ali o Recife Antigo percebe as suas características urbanas. Então, nós temos prédios bem mais altos e tal. Quando a gente vai para Olinda, que é uma colonização e uma estruturação arquitetônica portuguesa, ela já tem uma característica um pouco diferente. Então, até na arquitetura influencia. Então, Maurício Nassau, Conde Maurício Nassau, ele foi mandado para cá para virar o governador aqui da Nova Holanda, do Nova Amsterdã, que era o Recife, e ele promove uma série de mudanças. Então, tipo, todos aqueles canais, ali o Recife Antigo, tudo aquilo foi construído na época em que os holandeses estiveram dominando aquela região, que foi muito importante. Então, ali tem uma série de características, como, por exemplo, o Recife Antigo, ele é feito abaixo do nível do mar, como boa parte da Holanda é. Então, eles trazem essa influência holandesa, essa influência flamenga, para aqui, para o Nordeste. Eles trazem cientistas, pintores, né, para que eles chamavam de expedições artísticas. Então, tipo, os caras vinham, pintavam árvores, pintavam animais e tal, para retratar aqueles animais, como é que era a sociedade, enfim. Inclusive, lá no Instituto Ricardo Brenan, no Recife, que talvez uma parte de vocês já tenha conhecido, lá no Brenan tem uma pinacoteca, tem uma série de
quadros que retratam justamente esse período do domínio holandês aqui no Brasil. É bem interessante, quem não conhece ainda, é bem interessante, é muito bonito de se ver. Então, outro ponto importante, né, que quem tinha essa informação ali, eu acho que foi 2 anos atrás que caiu no Enem, o tema da redação foi intolerância religiosa. E aí, tipo, os holandeses, para não entrar em atrito aqui com os portugueses, né, eles promoveram a liberdade religiosa. Lembrando que os holandeses, em sua grande maioria, eles eram puritanos, calvinistas, né, mas mesmo assim eles não impõem sua religião, que era para ter o apoio dos produtores locais. Então, pode ter a religião que você quiser. Isso foi importante, por quê? Porque acabou resultando na construção da mais antiga sinagoga das Américas, que é a Torre Balakov, que fica lá no Recife Antigo. Alguém sabe o que é uma sinagoga? Não. Sinagoga é o templo dos judeus. E aí a gente está falando do século XVII, perseguição dos judeus na Europa e tal, enfim. Boa, Ítalo, isso aí mesmo. Né? Então é o templo dos judeus, né? É como se fosse a igreja deles. Então lá eles se reuniam. Né? Então, por quem? Não, eu não ouvi. Eu ouvi alguém que falou depois. Eu acho que foi Miguel. Foi eu. Foi, Miguel, eu tô ouvindo. Agora tu falou aí, eu não ouvi não, Ítalo. Fala aí de novo. Eu também não ouvi, não, se ele falou. Eu acho que deve ser problema no teu fone, viu, Ítalo? Porque todo mundo tá ouvindo normal. Ó, tu tá com o microfone como se estivesse aberto, mas ninguém tá ouvindo tu falar. Opa, fez barulho agora. Só tá fazendo barulho, parecendo código Morse. Eu acho que é código Morse. É, Ele vai, dando Luciano, traduz aí. no microfone. Falar nisso, viu, Luciano? Saiu novos episódios de Rick and Morty. Mas, enfim, Já tá lá para assistir. eu já assisti os 2 primeiros. E então isso é um dado importante porque tipo é o primeiro momento que se discute a ideia de liberdade religiosa, né? Para evitar essa resistência por parte dos portugueses, né, que moravam aqui. Então, tipo, ó, você pode ter a religião que você quiser, eu não vou impor a minha religião, porque a gente sabe que quando há um processo de dominação e tal, uma das primeiras coisas que geralmente se faz é justamente imposição cultural. E dentro da imposição cultural tem a religiosidade, se impõe a religião, né, para os povos dominados. Isso é uma característica, né, de dominação. E aí eles não fizeram isso, né? Conseguiram um certo apoio. Mas, né, ocorre a chamada insurreição pernambucana, né, que vai ter vários grupos ali de Pernambuco envolvidos, né? Essa, espera aí um pouquinho, pessoal. Então, a insurreição pernambucana, né, ela foi importante, né, ela começa ali mais ou menos em 1645, né, e começa a se organizar. E por quê?
Os caras não eram aliados ali dos holandeses, só que os holandeses eles tinham fornecido uma série de empréstimos para esses senhores de engenho. E, dado momento, os caras começaram a cobrar os empréstimos, né? Os senhores de engenho começaram a achar ruim essa cobrança e organizaram essa insurreição, essa revolta aí, chamada Insurreição Pernambucana, onde alguns sociólogos consideram o primeiro momento em que houve uma espécie de sentimento, digamos assim, de nação por parte do Brasil, né? Teoricamente deveria ser a primeira vez que isso aconteceu. Porque a gente vai ter o branco, o André Vidal de Negreiros, o negro, né, o escravo Henrique Dias e o índio Felipe Camarão. Então, né, nós temos representantes dos 3 grupos étnicos aqui do Brasil. Tem o índio, o negro e o branco que estão participando dessa insurreição, dessa revolta aí, principalmente na chamada Batalha dos Guararapes, lá em Recife. Né? Então, o André Vidal Negreiros e tal, né? O Henrique Dias, o Felipe Camarão foram nomes extremamente importantes, né? para a expulsão ali dos holandeses. Tá? Então, teve apoio, obviamente, da coroa portuguesa, mas esses grupos aqui nacionais é que vão ser os responsáveis por expulsão deles. Diante da expulsão, em 1655, os holandeses pegam e vão começar a produzir o açúcar nas Antilhas, na América Central. Né? Então, assim, toda essa estrutura problemática e a concorrência com o açúcar das Antilhas acabou fazendo com que gradualmente levasse ao declínio da lavoura açucareira no Brasil, certo? Mas eles começam a produzir, então eles são expulsos do Brasil em 1655, então eles começam a produzir, vamos botar aí, pelo menos uns 5 anos depois, né? E começam a ganhar, de fato, o espaço da lavoura brasileira, do açúcar brasileiro na Europa. A partir de 1670, 1680, eles se consolidam nessa produção antilhana, que é um açúcar de uma qualidade, beleza, que é um açúcar de uma qualidade melhor do que o brasileiro e conseguia ser produzido de maneira mais barata. Então, nós temos uma queda na produção. Mas aí, pessoal, é como eu disse para vocês na última aula. Não quer dizer que todos esses problemas enfrentados pela lavoura canavieira que se parou de produzir açúcar no Brasil. Não, isso não acontece, isso não para de acontecer. Agora, o açúcar brasileiro, ele deixa de ter aqueles lucros exorbitantes que tinha tido em outros períodos. Né? Não é à toa que, como eu disse para vocês, se você prestar atenção na zona da mata aqui, da Paraíba, Pernambuco e tal, a gente vê que é praticamente só açúcar que se planta. Se você sai, quando vocês vierem para João Pessoa e estiverem saindo, vocês voltarem para a região, né? Por Guarabira, por Jacaraú, por onde quer que vocês, né, forem, né, vocês vão ver que mais ou menos ali, até uns 60 quilômetros de distância do mar, a gente tem produção de açúcar, cana-de-açúcar. Mesma coisa em Pernambuco, ali a zona da Mata Norte, né, zona da Mata Sul de Pernambuco também se produz muito açúcar até hoje. Só não tem o mesmo preço
e não vai ser mais, entre aspas, o ouro branco. Mas, assim, foi importante, né, porque conseguiu ainda segurar até o finalzinho do século XVII, né, e no século XVIII nós temos o outro grande ciclo econômico do Brasil, que vai ser o ouro, tá bom? Outro ponto importante, né, que são dois produtos importantes também produzidos aqui no Brasil. Tanto esses dois aí, eles têm uma concorrência muito grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que eram grandes produtores de tabaco e de algodão. Inclusive, sobre isso tem uma série na Netflix chamada Outlander. Eu não sei se alguém já assistiu, mas a última temporada fala um pouco dessas lavouras de tabaco e de algodão nos Estados Unidos. Né? Então, ó, o tabaco, né, o fumo, ele era muito utilizado justamente como moeda de troca lá no continente africano. Porque, ó, a gente tem que entender que eles querem algo que para eles é valioso. Então, para eles, o fumo, né, o tabaco era algo extremamente valioso. Então, eles negociavam com aquilo, eles negociavam com rum, que era produzido principalmente ali na América Central, né, com melaço. Então, eles querem algo que, em troca, né, dos escravos. Para ele, ouro e prata não tinha serventia, mas esses outros produtos, eles eram mais importantes, então se utilizava como uma moeda de troca. O algodão, principalmente ali a partir do século XVII, vai se consolidar, desculpa, século XVIII, mas vai se consolidar mesmo no século XIX, né? Inicialmente, a produção é voltada para o mercado interno, certo? E, posteriormente, começa, principalmente quando ela vai ser produzida ali no Maranhão, voltada para exportação. E no século XIX, quando ocorre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, tem a grande fome do algodão. Né? Então, a Guerra de Secessão ocorre ali por volta de 1850, né? Então é o auge ali, já na transição da primeira para a segunda revolução industrial, as indústrias têxteis da Europa precisando de algodão e os caras, ó, metendo bronca nos Estados Unidos, e aí o Brasil acaba conseguindo, né, suprir essa necessidade do mercado internacional. Então, isso é para a gente perceber que não existia apenas o açúcar, né, mas outros produtos também. Um detalhe que é interessante aqui nessa imagem que a gente tem aí é que a gente tem o dono do escravo e ali provavelmente você tem uns escravos de ganho dele. Então eram pessoas que iam vender algum tipo de produto e voltavam para prestar, como é que se diz? Prestar contas do que haviam vendido. Então a gente tem aí, ó, 3, 5, 6 escravos, né? Então, quebrando aquela ideia de milhares de escravos, de centenas, desculpa, de escravos e tal, que a gente vê geralmente nos filmes, mas era muito comum os caras terem ali 10 escravos, no máximo 20. E ali atrás nós temos uma negra carregando uma criança, né, um escravo carregando uma criança e com alguma coisa na cabeça para vender, provavelmente alguma coisa de quitanda. Né? Não, não dá para perceber isso aí, mas é bem interessante para perceber essas questões aí também. E, né, de fato, a partir do finalzinho do século XVII e vai se consolidar no século XVIII, a gente tem a segunda grande atividade econômica do Brasil. Deixa eu só olhar uma coisa aqui bonita. Pessoal. Então, isso aqui vai ficar para depois. Deixa eu só
pegar, a gente vai falar sobre as invasões estrangeiras. Deixa eu pegar o outro slide aqui. Esse aqui eu falei. Ó, então, ali nesse período, né, Portugal, ele está enfrentando uma série de problemas econômicos e tal, enfim. Então, em virtude disso, como a gente já falou, o açúcar brasileiro ele estava enfrentando aí essa concorrência com o açúcar das Antilhas, né? Que, como eu falei, era mais barato e de melhor qualidade. Né? Eles começam a perder força no Oriente e principalmente na África, onde o comércio de escravos, que era praticamente um monopólio português, ele começa a perder gradualmente o espaço. Né? Diante disso, diante dessa crise econômica, diante desses problemas, a coroa portuguesa ela passa a estimular a interiorização do território brasileiro, né? Que foram conhecidos como esses dois processos chamados de entradas e bandeiras. Tá? Então, basicamente, a ideia é bem semelhante. Né? Então, que é a interiorização. As entradas eram expedições públicas, organizadas pelo governo, tá? E as bandeiras eram expedições privadas, particulares, certo? E por que eles promovem essa interiorização? Com o objetivo principalmente de procurar metais preciosos. Então, os caras começavam a pensar, meu irmão, se na América Espanhola tem ouro, tem prata, tem metais preciosos, então aqui no continente, aqui no território da gente também deve ter. Então eles começam esse processo. Né? Então as entradas também tinham um objetivo de abrir estradas, abrir caminhos para o interior, e as bandeiras ela tem um pouquinho a mais. Então, ó, busca de índios para escravização. Mas aí a pergunta que eu faço é: os índios poderiam ser escravizados? Não era proibido pela Igreja Católica escravizar os índios? E aí? Mas lembra, pessoal, que em caso de guerra justa, tá? O índio ele poderia ser escravizado, que seria guerra justa. Caso homens brancos fossem atacados, eles poderiam revidar e escravizar esses índios. Isso era chamada guerra justa, certo? Então, eventualmente, isso ocorria. Né? Então, eles iam para o interior, né? Davam de doido, dizia que
estavam sendo atacados pelos nativos e era a desculpa que eles tinham para poder escravizar essa galera, né? Então, tinha sim, e principalmente lá em São Paulo, por quê? Porque lá não existia lavouras, produções tão lucrativas que a mão de obra escrava africana, que era muito cara, que ela compensasse. Servia também para combater as revoltas indígenas, que lá também no sudeste do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo foram muito comuns, certo? E destruição de quilombos, tá? Que eram os locais onde os negros fugiam, se aglomeravam e tal para se proteger. E o principal, busca por metais preciosos. Então, o principal motivo desse processo de interiorização foi justamente a busca por metais preciosos. Então, a gente começa a perceber que esse processo de interiorização, achar os metais preciosos, tudinho isso, né, não foi um mero acaso, né? Foi uma política defendida ali pelo governo português durante esse período, já que estava em crise, né? E começa isso aí, esse processo de interiorização para exploração, beleza? Então, pessoal, próxima semana a gente continua. Amanhã vai ter uma atividade lá no controle acadêmico em referência aos assuntos do segundo bimestre, que eu vou colocar os assuntos quais são lá no grupo para vocês, beleza? Então, aguardo vocês na próxima semana, uma ótima semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.